Trem, eu juro pela alma da minha mãe que o que vou contar aqui é verdade pura. Pode parecer coisa de doido, mas eu vi com esses olhos que a terra há de comer. E olha que já se passaram 15 anos desde aquela noite maldita na Chapada dos Veadeiros, mas ainda acordo molhado de suor ouvindo aqueles uivos que vêm lá do fundo do cerrado. Se você tem o coração fraco, melhor parar por aqui, porque o que aconteceu comigo naquela fazenda abandonada vai te deixar gelado até os ossos. E eu garanto, depois de ouvir essa história, você nunca mais vai olhar para a lua cheia do mesmo jeito. Meu nome é João Carlos, mas o pessoal me chama de Joca desde menino. Sou nascido e criado aqui no interior de Goiás, filho de fazendeiro que sempre viveu do gado e da roça. Em 2010, eu tinha uns 28 anos e trabalhava como caseiro numa propriedade grande lá perto da Chapada dos Veadeiros. O patrão morava em Brasília e só aparecia de vez em quando. Então eu ficava sozinho cuidando do lugar, junto com o meu cachorro Trovão, um vira-lata esperto que era minha única companhia. A fazenda ficava no meio do nada, sabe? Para chegar na cidade mais próxima, que era Alto Paraíso, tinha que pegar quase 2 horas de estrada de chão. Eu gostava daquele sossego todo, do canto dos passarinhos de manhã cedo e do barulho do vento balançando as árvores do cerrado. Mas em setembro daquele ano, as coisas começaram a ficar esquisitas. Primeiro foram as galinhas. Eu tinha um galinheiro com umas 20 cabeças, e de uma semana para outra, começaram a sumir. Não era coisa de raposa, não, porque raposa mata e come ali mesmo. Essas sumiam sem deixar rastro, como se tivessem voado. Depois foi a vez das cabras. 3 sumidas, numa semana. E olha que elas ficavam num cercado bem fechado. O Trovão também mudou. Antes ele era um cachorro alegre, brincalhão, que corria pela fazenda toda. Mas começou a ficar agitado, principalmente quando anoitecia. Ficava olhando fixo para a mata, arrepiado, rosnando baixinho. Às vezes ele acordava no meio da madrugada latindo desesperado, como se estivesse vendo o capeta em pessoa. E eu? Eu achava que era coisa da minha cabeça. Fazendeiro sempre perde bicho para predador, né? Mas no fundo, lá no fundo mesmo, eu sentia que tinha alguma coisa errada naquele lugar. Uma sensação ruim que subia pela espinha e deixava os cabelos da nuca arrepiados. A primeira vez que eu vi as pegadas foi numa manhã de outubro. Tinha chovido na noite anterior e a terra estava molinha, perfeita para marcar qualquer coisa que passasse por ali. Eu estava indo verificar o gado quando encontrei as marcas perto do bebedouro dos animais. Trem, nunca vi pegada igual na minha vida. Era grande, do tamanho da mão de um homem adulto, mas com formato de pata de cachorro. Só que as marcas das unhas eram fundas demais, profundas demais. E o mais esquisito, tinha apenas 4 dedos bem marcados, como se fosse uma pata mesmo. Mas o polegar parecia de gente. Chamei o seu Chico, que era o vizinho mais próximo. Morava numa chacrinha a uns 5 quilômetros dali. Chico era um velho conhecedor de tudo que era bicho do cerrado. Havia trabalhado a vida toda com gado e roça. Quando mostrei as pegadas para ele, o velho ficou quieto por um tempão, coçando a barba grisalha e balançando a cabeça. "Joca, meu filho", ele disse com a voz meio trêmula. "Eu já vi isso aqui uma vez, há muitos anos. E não foi coisa boa, não." Perguntei o que ele queria dizer, mas o seu Chico só balançou a cabeça e disse que eu devia ter cuidado, principalmente nas noites de lua cheia. Falou para eu não sair de casa depois do pôr do sol e manter o Trovão sempre por perto. Naquela mesma semana, a coisa piorou. Comecei a ouvir barulhos estranhos durante a madrugada. Não era som de bicho comum, não.
Era como se alguém tivesse andando em volta da casa, mas pisando de um jeito esquisito, arrastando os pés. Às vezes parecia que estava rondando, dando volta na casa toda. O trovão ficava louco, latindo e chorando ao mesmo tempo, se escondendo embaixo da cama e tremendo igual vara verde. Eu pegava a espingarda e ia até a janela, mas nunca conseguia ver nada. Só a escuridão da noite e o vento balançando as árvores. Mas eu sabia que tinha alguma coisa lá fora. Sentia o peso de um olhar, como se estivesse sendo observado. Uma sensação horrível de quem está sendo caçado por alguma coisa que não entende. A lua cheia de novembro foi quando tudo mudou de vez. Era uma noite quente, dessas que nem o vento sopra e o ar fica pesado. Eu estava na varanda tomando uma cerveja e tentando esfriar a cabeça, quando o trovão veio correndo e se escondeu atrás de mim, tremendo que nem folha. Foi aí que eu ouvi um som que nunca vou esquecer enquanto viver. Começou como um ganido baixo, vindo lá do fundo da mata. Depois virou um uivo longo, arrepiante, que não era de lobo nem de cachorro. Era algo diferente, mais grave, mais selvagem, com um tom quase humano no final. Peguei a espingarda e a lanterna e fui até a cerca que dava para o cerrado. O coração estava disparado, mas eu precisava saber o que era aquilo. Apontei a lanterna para a mata e comecei a varrer com um feixe de luz entre as árvores. E então eu vi. Tremo, até hoje tremo só de lembrar. Entre os arbustos, a uns 30 metros de distância, tinha 2 olhos vermelhos me encarando. Não era reflexo da lanterna, não. Era uma luz própria, como brasa ardendo na escuridão. E a criatura estava em pé, apoiada nas patas traseiras, mas curvada para frente, como se estivesse pronta para atacar. Eu gelei completamente. Não conseguia mexer nenhum músculo. A coisa ficou me observando por uns segundos que pareceram horas, e então soltou outro uivo, mais alto e mais perto. Foi quando percebi que estava ouvindo a respiração dela, um som pesado, ofegante, como se tivesse corrido muito. De repente, ela começou a se mover. Não corria como um animal normal. Ela se movia de um jeito estranho, ora nas 4 patas, ora se erguendo nas 2 traseiras, e vinha na minha direção. Corri para dentro de casa que nem um condenado, tranquei a porta e fiquei encostado nela, suando frio e com o coração querendo sair pela boca. O trovão estava escondido embaixo da mesa da cozinha, urinando de medo. A coisa ficou do lado de fora a noite inteira. Eu ouvia ela rondando a casa, arranhando as paredes, fungando nas janelas. Às vezes dava umas pancadas na porta como se estivesse testando se estava bem trancada. E aqueles uivos, tremo, aqueles uivos pareciam vir de dentro da minha própria cabeça. Só quando o galo cantou, anunciando o amanhecer, é que o barulho parou. Esperei o sol nascer completamente antes de ter coragem de abrir a porta. Lá fora, encontrei as pegadas por toda parte. Na varanda, em volta da casa, perto das janelas, e tinha arranhaduras profundas na madeira da porta principal. No dia seguinte, fui direto na casa do seu Chico. O velho estava na varanda, tomando café e parecendo que tinha envelhecido 10 anos da noite para o dia. Quando me viu chegando, ele só balançou a cabeça e suspirou fundo. "Você viu ele, não foi?" Perguntou antes mesmo de eu abrir a boca. Contei tudo para o seu Chico. As pegadas, os uivos, os olhos vermelhos. Ele me ouviu em silêncio, balançando a cabeça e fazendo cara de quem já sabia de tudo. "Joca, chegou a hora de você saber a verdade sobre essa terra aí." Foi quando o velho me contou a história que ninguém falava por essas bandas.
Há muito tempo, antes mesmo dele nascer, morava naquela região um homem chamado Sebastião. Era um sujeito estranho, que vivia sozinho numa casinha de adobe onde hoje é a sua fazenda. O povo da redondeza tinha medo dele, porque diziam que ele fazia pactos com coisa ruim. Sebastião tinha um problema: não conseguia arranjar mulher. Era feio, mal-humorado e tinha um cheiro ruim que não saía nem lavando. Desesperado, ele procurou uma benzedeira lá de Cavalcante, uma velha que mexia com macumba pesada. A bruxa disse que podia ajudar, mas o preço seria alto. Todo mês, na lua cheia, ele se transformaria numa besta selvagem e teria que matar para saciar a fome da criatura. Em troca, durante o resto do tempo, seria irresistível para as mulheres. Sebastião topou. E deu certo, pelo menos na parte das mulheres. Ele arranjou uma esposa, depois outra, depois mais outra. Mas toda a lua cheia, ele sumia de casa e voltava no outro dia com as roupas rasgadas e sangue nas unhas. O povo começou a desconfiar quando os animais da região começaram a sumir. Depois foram as crianças. 3 meninos sumiram em luas cheias diferentes e nunca mais foram encontrados. O povo se juntou e foi atrás do Sebastião, continuou seu Chico. Encontraram ele numa noite de lua cheia transformado na besta. Mataram o desgraçado a tiro e porrete, mas antes de morrer, ele amaldiçoou aquela terra. Disse que todo homem que morasse sozinho naquele lugar seria visitado pela besta e que um dia alguém tomaria o lugar dele. O velho parou de falar e me olhou nos olhos com uma expressão que nunca vou esquecer. Joca, você precisa sair dali e precisa sair hoje, porque a próxima lua cheia é daqui a 3 dias e eu tenho medo do que pode acontecer com você. Eu devia ter escutado o conselho do seu Chico. Devia ter pego minhas coisas, o trovão e vazado dali no mesmo dia. Mas sabe como é, né? Homem tem orgulho, e eu não ia deixar uma lenda de Trancoso me expulsar da minha própria casa. Resolvi ficar e enfrentar a situação. Comprei munição nova para a espingarda, coloquei cruzes nas janelas e portas e até benzi a casa com água benta que peguei na igreja de Alto Paraíso. Estava decidido a acabar com aquela maldição de uma vez por todas. A lua cheia chegou numa quinta-feira. Eu me preparei como se fosse para uma guerra. Espingarda carregada, facão na cintura, lanternas extras e muita munição. O trovão eu tranquei dentro de casa para não atrapalhar. Quando anoiteceu, saí para a varanda e fiquei esperando. Não demorou muito para os uivos começarem, vindos de todos os lados, como se tivesse mais de uma criatura rondando a propriedade. Então, ela apareceu. Saiu da mata caminhando lentamente, como se soubesse que eu estava esperando. Era maior do que eu imaginava. Devia ter uns 2 metros de altura quando ficava em pé. O corpo era coberto por pelos escuros e embaraçados. Os braços eram longos demais e as mãos tinham garras que brilhavam no luar. Mas o pior era o rosto. Era quase humano, mas deformado, com focinho de lobo e dentes enormes. E aqueles olhos vermelhos. Aqueles olhos pareciam que vinham direto na minha alma. Levantei a espingarda e atirei. O tiro pegou no peito da criatura, que cambaleou, mas não caiu. Ela soltou um urro de raiva e veio correndo na minha direção. Corri para dentro de casa, mas ela foi mais rápida. Quando eu estava fechando a porta, ela enfiou a garra e arrancou um pedaço da madeira como se fosse papel.
Consegui trancar por dentro, mas ela começou a bater na porta com tanta força que a casa inteira balançava. Foi quando o trovão fez algo que nunca esqueci. O cachorro, que estava tremendo de medo, de repente ficou bravo e começou a latir furiosamente. Correu até a porta e ficou ali, protegendo a entrada, como se fosse um leão defendendo seu território. A criatura parou de bater. Ficou tudo quieto por uns minutos, então ouvi um barulho no telhado. Ela tinha subido na casa e estava tentando entrar pelo forro. Peguei a espingarda e comecei a atirar para cima, no teto. Ouvi um grito de dor e o barulho de algo pesado caindo no quintal. Corri até a janela e vi ela se levantando, mancando e sangrando. Ela me olhou mais uma vez com aqueles olhos de brasa, soltou um último uivo que ecoou por todo o cerrado e desapareceu na mata. Nunca mais voltou a aparecer. Pelo menos não para mim. Mas sabe o que é o mais estranho? Desde aquela noite, eu comecei a ter sonhos. Sonhos onde eu estava correndo pela mata, sentindo o cheiro de sangue, ouvindo os batimentos do coração de animais assustados. Acordo com gosto de ferro na boca e unhas sujas de terra. E sempre que a lua cheia fica cheia, eu sinto uma vontade estranha de sair de casa e ir para o mato. Uma vontade que vai ficando mais forte a cada mês que passa. Será que matei a criatura naquela noite? Ou será que apenas tomei o lugar dela? Eu não sei. Só sei que mudei para a cidade logo depois, casei com uma moça de Anápolis e hoje tenho 2 filhos. Mas toda lua cheia, eu tranco as portas, fecho as janelas e fico dentro de casa até o amanhecer. Porque no fundo, lá no fundo mesmo, eu ainda escuto os uivos toda vez que a lua cheia aparece por trás da serra. E tenho medo, muito medo, de que um dia os uivos venham de dentro da minha própria garganta. Tem coisa que ninguém acredita até viver na pele. Aqui no Voz do Terror, a gente só conta o que muita gente esconde. Se curtiu, já garante sua inscrição e ativa o sininho. E se ouvir barulhos estranhos hoje à noite, tenta não abrir a porta.